Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo sim um corte sobre essa grande vitória do nosso Galão da Massa na nossa arena. A gente sabe que quem manda sim é o Galo. Tivemos alguns sustos, mas porque o Cuca começou a poupar a rapaziada aí, já visando o jogo de quinta-feira contra o Flamengo. Então tem muita informação, tem todas as imagens aí dessa grande vitória do nosso Galão. Então você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Pelo Léo Pereira, então o Felipe Luiz precisa estar nessa página de cobrança também, de uma incidência de erro menor para não comprometer resultado como hoje. Vamos lá, vamos seguir o nosso Sport Center. Vamos falar agora da partida do Galo contra o Red Bull Bragantino. Vitória do Galo. O Galo ficou com um jogador a mais desde o primeiro tempo, desde os 30 e poucos minutos do primeiro tempo ficou com um jogador a mais, porque o Sacha foi expulso. 36 minutos. De forma correta. No primeiro tempo, expulso de forma correta, e aí é claro que o Sacha prejudica demais o Red Bull Bragantino. Consegue marcar, o Galo consegue marcar. O Red Bull Bragantino ainda empata no segundo tempo com o La Quintana, mas não consegue segurar o empate e o Atlético faz o 2-1. Já estamos mostrando para vocês os gols da partida. Quem faz o primeiro gol do Atlético Mineiro é o Igor Gomes, depois o Natanael deixa o Galo em vantagem novamente. 2-1, vitória importante, volta a vencer. Não vencia 3 partidas e o Red Bull Bragantino há 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Silas, é crise. É crise, mas o Seabra está encontrando aí dificuldades de lesões, né? Agora essa expulsão do Sacha, como disse a Nath, foi bem expulso. O Sacha dá um carrinho ali, não sei se... Ele já sabia, ele dá o carrinho e ele já sabe. Isso, a gente vê ele assim... contesta, né? Não, ele já sabe, ele já se levanta... E não é um jogador maldoso para nada, mas entrou de forma equivocada ali. O árbitro até hesita no primeiro momento, mas depois retoma a situação e dá o cartão para ele. Agora, o Atlético não tem nada a ver com isso, né, Marcela? Vem bem. O Igor Gomes faz um excelentíssimo jogo contra o Bucaramanga, no jogo lá fora, assim, praticamente assume ali o segundo tempo. Depois, contra o Flamengo, ele não faz um jogo tão bem, mas o Cuca está insistindo e agora aí, novamente, começa já, início do jogo fazendo gol e mesmo assim a gente vê uma certa fragilidade ainda no Atlético Mineiro, toma o gol do La Quintana e... 29 finalizações do Galo. Para chegar. E no final vai novamente lá e conquista a vitória, que eu acho que era o mais importante. Assim como o Flamengo estava com a cabeça no Galo, o Galo também estava com a cabeça no Flamengo. Então a diferença aí é que o Galo sai com os 3 pontos e o Flamengo não. Menino, o Hulk no banco de reservas, né? O Red Bull Bragantino, ele não fez uma partida ruim quando fica com a menos. Eu achei que o time ia baixar muito. Segundo tempo tem algumas oportunidades. Tentou dar um carrinho no companheiro dele ali. Ele quase consegue dar um carrinho no próprio companheiro. Mas o contexto do jogo, ele passa muito pela expulsão do Sacha. Sim. Olha, tem os números do Galo com o Red Bull Bragantino. Posse de bola 57-43. Não é muito mais de posse de bola pro Galo. 30 finalizações, Nath. 30 finalizações a 4. O Galo, no segundo tempo, foi um absurdo a quantidade de finalizações. Aí toma o empate e depois consegue o 2-1. Mas olha, foi difícil de ver o Galo e realmente é muito pouco eficiente. No segundo tempo foram 22. Finalizações no alvo 10-3, grandes chances 8-2, ações na área rival 45-11, escanteios 9 para o Galo. E nenhum escanteio para o Red Bull Bragantino, e o Sacha foi expulso aos 35, 36 minutos do primeiro tempo. O Galo estava com a cabeça no Flamengo também, Marcela, sentiu isso? Vitória contra o Flamengo, salário em dia, né? Salário em dia ajuda também. Ajuda, né, Silas? Os Pix caindo. Pois é. Tu sabe, né, Silas? Já passou por isso também. Sim. Não é novidade, não. O Silas só recebe não aqui, em tá, dia. pessoal? Na época que ele era jogador de futebol. Na época que era jogador. Aqui a gente recebe em dia. Mas o natural que o Atlético esteja ali, de certa forma, mais mobilizado e não à toa poupa jogadores como o Hulk, né, a principal referência técnica do time. Mas
O Galo tem também um problema crônico. Se a gente está criticando o Flamengo por falta de efetividade, o Atlético, então, e voltou a ser aquele Atlético da primeira metade do Campeonato Brasileiro, que criava muito, gerava muitas finalizações e convertia pouco, e aí é algo que também em algum momento precisa solucionar. Ou com mudança de atleta, ou com mudança de elenco, ou com choque de confiança, porque o Galo tem muito atacante e muito atacante que não faz gol. E aí é um problema. Júnior Santos, Bernard, Rony, são atacantes que o Atlético esperava muito mais no aspecto técnico e até agora entregaram muito pouco. O Biel acabou de chegar, mas já perdeu suas oportunidades também, embora não tenha feito um mau jogo, mas ainda assim sai muito caro, né, para um time que está na situação do Galo, precisava desesperadamente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, perder tanta chance dessa forma. E isso, em vários jogos do Atlético, isso aconteceu. Então, já tem dá para notar uma certa evolução do time, né? Não está muito longe do ideal ainda, mas a gente já percebe que é um time que até contra o Atlético Bucaramanga pela Sul-Americana, em que perde em casa, mas cria bastante, né? Gera muito jogo, esse problema do Atlético, de definir, de ser mais contundente e objetivo lá na frente. E isso passa muito por, em vários momentos, depender só do Hulk como seu finalizador, como seu homem-gol e não ter jogadores para dividir essa responsabilidade. É isso, o futebol, eu entendo que até pela maneira como o Galo jogou contra o Flamengo, muitas vezes é transpiração. Você precisa ter atacantes que se dedicam na hora de marcar. O Rony foi fundamental naquele gol contra o Flamengo, né, no gol da vitória marcado pelo Coelho, mas é essencial também que atacante faça o seu papel básico e primário. O Rony chutou 2 vezes só e não foi no gol. Pois é, então 30 finalizações. Você tem o Cleiton saindo como um dos melhores em campo, fazendo 9 defesas. O Atlético também precisa ajustar isso, porque eu vejo que o Cuca também, como time, né, faz parte do papel dele desenvolver mais a equipe, tornar esse Galo um pouco mais equilibrado, ter mais jogo coletivo, mas não dá para cobrar só do treinador quando o time tem 30 finalizações, um jogador a mais. O do outro lado, o Red Bull Bragantino, numa maré de azar, né? Porque antes da expulsão, 2 jogadores lesionados, Vinicinho, Santana saindo por contusão, já tinha tomado o gol muito cedo e ainda assim o Atlético deixa o jogo ficar perigoso porque não matou lá na frente. Já vamos mostrar a entrevista do Cuca, tá? E o Red Bull Bragantino, ele mesmo com esses 5 jogos sem conseguir vitória, ele tá na 6ª colocação, tem 27 pontos, o Galo sobe para a 10ª colocação com 23 pontos. E é impressionante, né? Com essa primeira parte, bom, isso já historicamente, o Red Bull Bragantino consegue dar essa acelerada e agora vai precisar retomar de alguma forma para não começar a se complicar. Vai ter que encontrar o caminho. O Silas lembra que tem algumas contusões importantes no time, mas é um time que, apesar dos resultados, é o que eu falei, hoje com um jogador a menos, encontrou alternativas. Tem no Pita ali o jogador para fazer pivô e é importantíssima a função que ele tem. Você tem meio-campistas que chegam muito próximo do ataque, te ajudam a construir o jogo. Só que a contextualização do que foi o jogo muito passa pela expulsão do Sacha, que foi muito bem aplicada. Né? Precisou do auxílio do VAR para aplicar a expulsão. Então, assim, é um Red Bull Bragantino que a gente se questiona temporada após temporada. A arrancada é muito boa, você lembra que está na 6ª colocação com 27 pontos, porque a arrancada do time é muito boa, mas depois perde força e vamos ver se vai se repetir a história de, na segunda metade do campeonato, brigar para não cair. Vamos lá, então vamos ouvir o Cuca depois desta vitória em cima do Red Bull Bragantino. Sim, boa noite. Não, eu acho que a gente tem hoje um elenco quase que definido, ainda falta alguma coisinha. Chegou o Biel, chegou o Alexander, esses meninos que você falou, temos o Isaac, o João Marcelo, são jovens que a gente está lançando aos poucos, né? E nós não temos esse jogador, a gente tinha esse jogador que era o Daverson, era um perfil diferente, a gente abriu mão, deixando ele ir pro Fortaleza. Esse tipo de jogador não é fácil você encontrar, mas o pessoal está atento. Lógico que hoje se trabalha diferente, né? Se a gente for ver até os enormes clubes aí do mundo, aí, PSG, Bayern, enfim, Atlético Madrid, eles estão partindo para uma outra
ideia de jogo que é um time mais jovem, né? E a gente sempre está atento ao mercado, se aparecer algum jogador nessa característica com idade boa e barato, aí a gente vai atrás. Cuca, boa noite, Cláudio Rezende da Itatiaia. Queria que você falasse dos 2 novatos que tiveram hoje chance de começar o jogo, mais minutos, né? Tanto o Alexander quanto o Biel. Quando você tira alguns, você dá oportunidade para outros, né? No caso, esses 2 hoje, você vai ter o Dudu para quarta-feira e tem o Saravia, muito possivelmente. Então você vai ganhando peças importantes para um jogo decisivo como esse com o Flamengo. Sim, hoje a gente deu uma rodada, iniciando o jogo com 3, depois tiramos mais 4, 5 também para dar uma rodada, dar um equilíbrio físico, né? Fazer seguimento aí ao controle de carga que a gente tem junto com a fisioterapia, com a fisiologia. Então acho que está tudo dentro dos conformes, não perdemos ninguém, eu acho que não sai ninguém exausto em demasia do jogo, lógico que sai cansado porque foi um jogo tenso, né? Mas em um tempinho atrás esse jogo acabaria 1-1, né? Então é prenúncio, sinônimo aí que o vento mudou, está a favor, mas que a gente não precisa tomar susto desse jeito, né? A gente finalizou muitas vezes e muito claras as chances que a gente teve e a gente não converteu. Então fica um jogo perigoso. Na única oportunidade que o Bragantino teve, ele fez o gol e pode te custar 2 pontos e não custa só os 2 pontos, já envolve emocionalmente uma série de coisas. Mas aí a gente teve força para reverter, continuamos a buscar o gol, fizemos e vencemos, o que é o mais importante. Cuca, boa noite. O Flamengo tem um estilo de jogar com a posse de bola. O Atlético fez um jogo a meia quadra ali, marcando meio campo. E na quarta-feira há um ímpeto natural do torcedor de colocar o time para frente. Como equilibrar o elenco, o time que vai jogar, e fazer a torcida entender também que não é inteligente o Atlético ir de peito aberto. Obrigado. Sim, esse vai ser um jogo em que você vai ter que usar todas essas formações. Marcação baixa, marcação média, marcação alta. Você falou bem, nós marcamos bem o Flamengo no campo defensivo, mas nós fizemos o gol numa marcação de pressão, porque a gente tem isso também trabalhado. Então nós temos que saber variar, passar cada etapa do jogo, e cada tempo tem umas 3, 4 etapas diferentes, né? Você comanda uma parte, é comandado na outra, você contra-ataca uma parte, fica com a posse de bola na outra, assim é o jogo. E a gente vai ter que entender direitinho, fazer um jogo perfeito, para daí sim poder sair classificado. Cuca, boa noite. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Sport Center, falando muito dessa grande vitória do nosso Galão da Massa. Todo mundo sabia que o Cuca iria mesclar nesse time. Então, como você viu aí, Hulk, o Scarpa, então vários jogadores poupados, focados no jogo do meio de semana contra o Flamengo. A gente sabe que é um jogo difícil. Não que o jogo contra o Bragantino não seria, mas ele teve que fazer o controle de carga, né, que é muito falado agora no futebol, para chegar com força total no jogo do meio de semana contra o Flamengo. Então, graças a Deus, conseguimos a vitória. Tivemos um sustozinho ali, aquele gol de empate, mas o Natanael chegou para sacramentar essa vitória do nosso Galão da Massa. E, cara, a gente já sabe que o retrospecto aqui na nossa arena é muito bom. Quem manda aqui somos nós. Após a reinauguração, né, depois que colocou o gramado sintético, a gente só perdeu uma partida, mas foi o susto, foi o momento que o time não estava bem com a diretoria, então o mental do time não estava legal. Agora, como você viu aí no corte, irmão, salários em dia, ganhamos do Flamengo, ganhamos no Brasileiro e vamos muito embalado para jogar contra o Flamengo no meio de semana. Rapaziada, a gente vai sacramentar essa classificação na nossa arena e mostrar para todo o Brasil que o Galo voltou a ser o Galo doido. É isso aí, rapaziada. E a gente sabe, cara, os caras têm que ser profissionais? Sim. Cara, mas com salário atrasado,
a diretoria só falando que o negócio tá ruim, tá complicado. O mental, meu irmão, fica abalado. E nem todo mundo ali é estrela, assim. Então tem muita gente que tem seus compromissos ali, não vai ter dinheiro da onde repor, vai pagar juros. Então, assim, é complicado. Então a gente, por um lado, entende, por outro, se questiona. Mas fato é que a diretoria conseguiu conversar com todo o elenco e conseguiu que o Cuca colocasse a cabeça dos jogadores no lugar. Cara, o Cuca é um excelente treinador. E, assim, cara, como pessoa, o que a gente vai falar dele, meu? O cara, praticamente uma semana, perdeu o irmão que estava sempre junto com ele ali. E mesmo assim, ele conseguiu motivar esse time. Conseguimos a vitória no meio de semana. Conseguimos a vitória hoje. Então, a gente tem que dar parabéns sim pro Cuca. E de tudo aí, dessa semana que passou, eu acho que o trabalho que ele fez do mental com o elenco foi o mais importante, o mais determinante para a gente estar vivendo esse momento com a vantagem contra o Flamengo. Vamos engrenar agora no Brasileiro com mais essa vitória aí contra o Bragantino. Então sim, o Galo volta a frequentar aonde ele deve frequentar. Vai ter os jogos atrasados, então sim, a gente vai mirar novamente o G6 e aí galgar coisas maiores. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que você escutou aí no vídeo? Você concorda, você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.